que Bluey disse o que eu pedi. Em Bluey, algumas piadas adultas passaram despercebidas. Hoje mostraremos as 30 piadas mais engraçadas para adultos em Bluey, que até foram proibidas pela Disney. Piadas de bêbados. Essas foram algumas das piadas que eles mais gostaram de colocar em toda a série, e realmente são várias. A primeira encontramos em Festival dos Cutucões. Aqui podemos ver que Chili e Trixie parecem estar mais animadas do que o normal. Mas o curioso que vemos, em comparação com outros episódios, é que elas estavam bebendo essa misteriosa limonada. E foi graças à reação dos pais que percebemos que essa limonada não tinha só limão. Essa limonada foi feita para te deixar tonto. A segunda piada está no episódio O Show, onde Chili e Bandit falam sobre como se conheceram pela primeira vez em Londres. E bem, quando Bandit menciona que a rainha da Inglaterra estava ao lado deles, Chili respondeu que não se lembrava de nada disso. E foi graças à expressão dos dois que entendemos que Chili naquela noite exagerou nas limonadas. Essa terceira piada encontramos em Hora de Dormir, justamente quando Bingo pede para Bandit cantar uma música para ela. E embora pareça ser apenas uma música engraçada do Bandit, pelo nome já dá para perceber que não é uma canção de ninar. 99 garrafas. Acho que Bandit falava da música Passa a Garrafa. É claro que essas garrafas não vão ser de leite. Além disso, essa música não apareceu só uma vez. Você notou que ela também estava no episódio Corrida de Bebês? Acho que todo mundo lembra dessa quarta referência aos bêbados que vimos no episódio O Cartaz, bem no momento em que Chili vai atrás de Frisky. Aqui podemos ouvir que Chili e Frisky iam para esse mesmo lugar para pensar. Frisky e eu vínhamos aqui na adolescência para refletir. Mas só alguns perceberam que era uma referência direta ao fato de que eles iam lá para beber. Isso porque faz referência aos Simpsons. Mas agora eu preciso ir a algum lugar para pensar muito seriamente. Vai ser pra beber muito seriamente. Sim, era o que eu pensei. Então Frisky não ia só para pensar, ele ia afogar as mágoas. A próxima piada está em Baleias, onde fica claro que Chili e Bandit estão mais de ressaca do que salmão em sushi. E isso é óbvio, porque eles estavam tentando curar a ressaca com comida lixo. É disso que se trata todo o episódio. E só dizem para as meninas que estão com sono. Ah, eu me pergunto, por que será? A próxima piada é para o episódio Babá Dupla. Quando Chili apresenta Had e Frisky, Chili pergunta se eles já se conhecem, mas Frisky faz um comentário para Had. Se por acaso foi ele quem caiu na piscina. Você caiu na piscina na festa de casamento? E vamos lá, pessoal. Não acho que Had tenha caído por ser muito esperto, mas sim por ter bebido demais. E claro, não podia faltar a cena do Stripe se arrastando como um rato atrás do arbusto em O Cartel. Ai, Stripe, fico me perguntando, como é que você foi parar ali? Ah, agora vamos para as piadas com palavrões. Sim, na verdade, em Bluey são ditos muitos palavrões que poucos perceberam, pois essas piadas só os adultos deveriam entender. Aqui vamos te mostrar dois momentos especiais. O primeiro tem a ver com Muffin no episódio O Cone, bem na hora em que Muffin se despede. Ela menciona a frase: Nos vemos na quinta-feira. E isso, amigos, não é nada inocente. Em inglês, existe uma frase muito comum que é nos vemos na próxima terça-feira, mas parece que tudo é normal, embora não seja. O truque está em pegar as iniciais de cada palavra em inglês e alterar as duas primeiras. Temos o C, que pode soar como em inglês you ou you. N de next e T de Tuesday, que formam uma palavra muito grosseira em inglês. Uma das piores ofensas, que é muito usada na Austrália e no Reino Unido. Então, essa frase é usada por lá como uma forma disfarçada de dizer um insulto sem falar diretamente. Mas o curioso foi que em Bluey não deixaram a palavra terça-feira, e sim mudaram para quinta-feira, porque quinta-feira em inglês é Thursday, que também começa com T. Por isso, só muito poucos perceberam essa palavra escondida. O segundo palavrão em Bluey aparece no episódio Trabalhadores, quando Bingo e Bluey espionam Chip e Sparky. As meninas reclamam para Chili que eles falam palavrões, destacando que foi a mesma palavra que Chili usou quando a lava-louças quebrou. Ele disse uma palavra que você disse quando a lava-louças quebrou?
A próxima sessão adulta é sobre o proibido, as coisas que só os adultos fazem, e olha que esse tema aparece mais do que deveria. Nesta série de Bluey, a piada mais famosa sobre isso é a que aparece no episódio Bob Bilby. E bastaram apenas 3 palavras de Chili para que Bandit disparasse o flash da sua câmera. Você está pronto, Bob? Sério? Amigos, deixem um like se vocês entenderam isso de primeira. A próxima piada está no episódio Restaurante. Aqui, Bandit só quer bancar o galã, aquele que sabe todos os truques de sedução, mas isso não dá certo pra ele. Ele diz para Chili que vai mostrar algumas coisas sobre o amor. Ah, vou te mostrar várias coisas sobre romance, mas nem ele mesmo acredita nisso, então só resta para Chili ignorá-lo. Isso é uma referência à maioria dos garotos, homens ou até senhores mais velhos que acham que sabem tudo sobre o amor. E ficam dizendo isso para pessoas que nem se importam. O próximo é no episódio Fuga, onde Chili e Bandit só querem passar um tempo sozinhos. E bem, se já vimos do que a Bluey é capaz, você já deve imaginar por que eles queriam ficar sozinhos. A última piada dessa categoria encontramos em Hammer Barn, e obviamente é uma indireta. Destruidora de lares e tem a ver com os gnomos casados, quando Bluey diz que Bingo está levando o marido dela. Essa é uma piada muito específica sobre a ideia de destruir lares com amantes, aquelas que roubam os maridos das outras. Inclusive tem uma pequena piada sobre um possível caso de fundo com a mãe da Indy. E será que esse senhor cachorro tinha percebido isso? A próxima piada é sobre os bebês que ninguém esperava em uma série infantil. Por exemplo, no episódio O Lixeiro, Bluey pergunta tranquilamente onde ela estava antes de nascer. E Bandit praticamente responde. Isso porque as crianças sempre perguntam isso e os pais nem sequer escreveram uma redação para saber o que responder. Depois, em Noite com o Papai, Bluey solta o clássico. Como é que o bebê entra na barriga da moça? Bluey realmente sabe colocar o Bandit em apuros, deixando-o sem palavras. Depois, vamos para as piadas sobre como os bebês nascem. No episódio Viagem de Carro, Bandit diz para Bluey. Mas isso com um tom como se tivesse visto um fantasma, porque obviamente depois disso, o pobre Bandit ficou até sem açúcar pelo que viu. E só os adultos sabem o porquê disso. E depois temos o episódio Papai Bebê, o episódio mais censurado e apagado de todos, onde Patty menciona que talvez tenham que tirar o bebê pelo teto solar. Isso é basicamente uma piada sobre cesáreas, porque nem todos os bebês nascem da mesma forma. Em Escola de Mamães, Bluey diz calmamente a Chili que todos os bichos de pelúcia são seus filhos e que ela deu à luz a todos. E Chili reage como alguém que já passou pelo parto na vida real e só deve ter ficado pensando como é que não foi embora com São Pedro na tentativa. Quando você pensa que acabaram as piadas sobre bebês, começam as sobre não tê-los mais. No episódio Perfeito, Bandit fala sobre manter opções abertas e sobre ter mais filhos. O que é praticamente uma conversa adulta de verdade, mas em versão canina. Aqui eles falam sobre fazer a cirurgia para não ter mais filhos, e isso é algo que só os adultos sabem do que estamos falando. E coincidentemente, no episódio seguinte, quarto, eles estão se desfazendo do berço da Bluey quando ela era bebê. Ou seja, provavelmente Bandit realmente fez a cirurgia. Depois vamos para Hammer Barn, onde eles falam diretamente sobre acabar com alguém por estar agindo como cachorro. Nesta cena, é insinuada a morte do gnomo marido, e Chili responde que essas são as consequências quando alguém não está feliz com o que deseja. Ou seja, dão a entender que o Sr. Gnomo teve o que merecia por ficar de olho nas outras esposas por aí. Pobre Bandit, ele realmente teme tanto a Chili? E obviamente não podiam faltar as clássicas piadas de baixo nível da Bluey, porque o criador de Bluey ama os Simpsons. E isso fica bem claro, pois Bandit leva muitos, mas muitos golpes baixos. Talvez por isso ele tenha ficado tão confuso. A gente vê isso em Escorregador, Garra Mágica, Hora de Dormir, Nasci Ontem, Ilha Tapete, o corrimão do Papai Noel. E basicamente é a mesma piada do Homer gritando, só que em versão cachorro. Inclusive, alguns foram fortes demais até para a Disney, que os apagou completamente.
E agora chegamos às piadas mais estranhas que dá até pra sentir o cheiro, e essas são as piadas de cocô. Só dá uma olhada no Jogo Silencioso e Mr. Monkey Jocks. Aparecem nomes como Pebble Dasher, que para uma criança soa como qualquer nome bobo, tipo Pedrinha Corredora, mas em inglês, Pebble Dashing. É uma expressão bem específica que os adultos usam para falar de diarreia muito intensa, daquelas em que, bom, sai muita coisa. Mas por outro lado, a outra expressão que eles usam, Dingleberries, é outro termo parecido, mas esse já é muito mais conhecido e direto. Refere-se a pedacinhos de cocô que ficam grudados. Meu Deus, por isso a Disney realmente cortou essa piada. Aí não tinha como fazer isso passar por inocente. Voltamos de novo para Papai Bebê, porque esse episódio tem de tudo. Durante a cena de parto, algo real acontece devido ao esforço feito. Se a mãe não foi ao banheiro antes de ir para o parto, suas fezes costumam sair por causa do esforço, e isso foi representado nessa cena de Bluey, com comida. E para fechar com chave de ouro, uma menção honrosa que fez metade da internet enlouquecer. É no episódio Hospital. Bandit está olhando um raio-x e parece que tem um objeto estranho dentro do corpo dele, mas Bandit olha e diz tranquilamente que isso é uma planta de vaso, isso é um vaso. Qual foi o problema? Que em inglês australiano eles dizem pot plant para se referir a uma planta normal em um vaso. Ah, é uma planta. Mas nos Estados Unidos a palavra pot quase sempre é associada com outra planta que não é muito legal, por assim dizer. Então muita gente achou que Bluey tinha colocado uma piada escondida sobre drogas, quando na verdade não havia nenhum duplo sentido. Bandit só estava usando o inglês australiano normal e comum, não que ele tivesse colocado uma planta ilegal no corpo dele. Essas foram todas as piadas para adultos que encontramos em Bluey. Deixem nos comentários se vocês ou seus pais perceberam outras.